Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos falar sobre o sistema binário, mais propriamente sobre o sistema de adição binária. Adição binária, representação de números inteiros e a representação de frações vai ficar para a próxima aula, que aí vai ser mais complexo. Enfim, vamos falar sobre como os números binários são adicionados, que é um ponto muito interessante. Inclusive eu vou ter que representar aqui o livro para vocês, porque eu não estou afim de fazer no Paint não, essa porra. Então, vamos começar. Para somar dois valores representados em uma notação binária, iniciamos da mesma maneira como se ensina nas escolas de ensino fundamental, para a base de 10, memorizando a tabuada de adição. Usando essa mesma tabuada, somamos dois valores como se segue primeiro, somando os dois dígitos da coluna mais à direita. Isso aqui é aritmética. Escrevendo o dígito menos significativo, que vocês aprenderam o que é na aula anterior, dessa soma, logo abaixo dessa coluna, transportamos o dígito mais significativo dessa soma parcial para cima de uma coluna imediatamente à esquerda, prosseguindo, somando essa coluna. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês a representação do que ele está dizendo. Que é uma soma binária aqui, ó. Essa parte aqui é uma soma binária. Aí o que ele está dizendo? Está dizendo que é uma forma de base de 10, como se fosse aritmética, onde a gente vai do menos significativo para o mais significativo. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Pronto. Então, o que a gente tem? A gente tem números que tem no original são base de 10, a gente transforma em base de 2, do mais significativo para o menos significativo. E lembrando que é uma soma parcial que a gente faz. Porque existe a questão do resto. Se tiver resto, aí é outro problema. Então, a primeira soma, que é da direita para a esquerda, a gente tem 0 e 1. E a gente obtém como resultado o 1 e escrevemos nessa primeira coluna. Na segunda coluna, que é essa daqui, existe 1 e 1. Aí o que acontece quando tem 1 e 1? 1 e 1 vai ser 10. Vai ser representado como 10. Aí vai colocar o 0 aqui e botar na próxima seção o número 1, como está descrito aqui. Aqui, ó. Agora somamos os dígitos 1 e 1 na próxima coluna e iremos obter o 10. Escrevemos o 0 deste 10 sobre a próxima coluna, e levamos o 1 para o topo da coluna seguinte. Somamos o 1, o 0 e o 0. No caso é esse 1 que foi para cá, o 0, desse 0 aqui, esse 0, vocês podem ver que pegou esse 1, esse 0 e esse 0. Aí pega, somamos o 1, o 0 e o 0 dessas colunas e obtemos o 1. Aí escreve 1. Vamos para a próxima coluna, podem ver, aqui ó, foi 1. Agora a gente vai para a coluna 1 e 1, que é essa daqui. É meio complicadinha a soma. A sorte é que tem computador para fazer, mas dá para fazer na mão, que nem estou mostrando aqui. Somamos 0, 1. Aí a coluna do 1 em 1 vai fazer 10 de novo. Ok? Aí a gente faz o mesmo procedimento. Só vai ter uma diferença nessa coluna aqui, lá perto do final, porque a gente vai chegar num ponto onde tem 1, 1 e 1. Aí o resultado é 1. 1 que vai dar 0. Isso aqui é muito interessante, essa parte aqui. Quando se tem 1, 1 e 1, porque a soma sempre é desse jeito. Leva para outra coluna e a outra coluna se junta para formar. Aí vem a questão, o que dá 1, 1 e 1? 1, 1 dá 11. Na notação, ela dá como se fosse 11, como está escrito aqui. Aí a gente tem que botar um 1 lá do jeito que a gente fez e botar um 1 embaixo. Aí quando a gente soma na próxima coluna 1 e o 0, nós escrevemos o 0. Até que chega ao final da conta, onde não existe mais restos. Que a gente chama, não existe mais restos. Aí a conta fica... Aí a gente pode fechar a conta. Aqui, ó. Essa é a técnica de adição de números binários. É meia chatinha, mas é isso que a gente tem. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona. E a representação de números inteiros? A gente tem duas notações, que é a notação do complemento de 2 e a notação em excesso. Esse complemento de 2 aqui pode se transformar em 16, em 32, etc. Qual é a ideia? A ideia do complemento de 2 é em caso de restos. Aí, para não ter restos e fazer uma merda,
Aí usa esse tipo de notação. Também existe um problema muito grande, porque aqui a gente já está falando da questão da memória. Pode acontecer o que nós chamamos de estouro. Esse sistema emprega um número fixo de bits para representar cada valor numérico nos equipamentos atuais. É comum o uso da notação de complemento desses dois a cada valor, representado por um padrão de 32 bits. Aqui é um caso de números grandes. A gente tem que usar um complemento de 2. Porque números pequenos a gente não usa tanto assim. Mas agora em números grandes, a chance de erro e a chance de sair uns números infinitesimal lá fodido e acabar com a memória é muito maior. Esse sistema é grande, permite uma variedade de números a serem representados, mas é impróprio para fins de demonstração. Assim, para estudar as propriedades do sistema de complemento de 2, nós concentraremos nos sistemas menores. O que é necessário saber? É necessário saber que existe um número que vai ser fixo e a gente vai saber do que ele se trata através desse número, que é o número significativo para notação. A notação. Note-se que o sistema de complemento de 2, os bits mais à esquerda do padrão, indica o sinal do valor representado. Assim, frequentemente é chamado de bit de sinal. Nós consideramos o bit de sinal aquele que vai identificar o tipo de número que a gente está lidando. Por exemplo, o negativo. O 1 pode representar o negativo, que é o sinal de 1 aqui. A notação de excesso é o inverso, mas a ideia é basicamente a mesma. Tem um bit de sinal que vai dizer o que é aquele número representado lá. Geralmente valores não negativos são representados desse jeito. O bit de sinal diz, olha, esse número é negativo. Aí tem uma inversão do sinal. Em um sistema de complemento de 2, existe uma relação conveniente entre padrões que representam números positivos e negativos da mesma magnitude. Esses padrões são idênticos quando lidos da direita à esquerda até a ocorrência do primeiro 1. Isso aqui também é uma coisa que acontece. Enquanto não tiver um indo da direita para a esquerda, aí a partir que ocorre o primeiro 1, nós temos o complemento. O complemento, que é um padrão, mudando-se, ele muda os zeros para 1, de todos 1 para 0. É uma inversão que acontece depois do primeiro 1. Que aqui tem um exemplo. O 0110 se transforma em 1001. A partir do primeiro 1 começa a se converter as coisas. Os padrões representam 2 e menos 2. O padrão representa 2 e começa com 00, enquanto menos 2 começa com 11. Então, eu espero que dê para você entender isso. Que quando tem um 1, indo da direita para a esquerda, quando lido de direita para a esquerda, a ocorrência do primeiro 1, a partir desse primeiro 1 começa a converter as coisas como um padrão de complemento. Isso conduz o algoritmo à conversão de padrões de bits para apresentar números positivos e negativos da mesma magnitude. Ou seja, continua sendo 2, mas está com o sinal invertido. Aí eles têm que fazer esse padrão, porque não pode ser a mesma coisa. Menos 2 é menos 2 e 2 é 2. 2 positivo e 2 negativo é menos 2. Aqui eu vou pegar uns exemplos. Aqui são os exemplos. Olha só. Aqui são só de número, de 3 bits. O exemplo de 3 bits aqui, que é o complemento de 3. Temos o complemento de 4, que é o mais usado para aprendizagem, esse tipo de coisa. Então a gente vê aqui, ó, o menos 1. Menos 1, a partir do padrão de 1 aqui, começa a se inverter as coisas. Pode ver, ó. A partir do primeiro 1, começa a se inverter as coisas. Beleza, é o que ele está dizendo que acontece. Por exemplo, para decodificar o padrão 1010, verificamos o primeiro bit que o sinal é 1. Então existe o bit de sinal. Logo o valor representado é negativo. Quando primeiro, se for um bit de sinal, a gente tem que esse número é negativo. Logo o valor apresentado é negativo e seguindo convertendo o padrão para 0110 e verificamos que isso representa um 6. Logo concluímos que o padrão original representa menos 6. Só pelo bit de sinal já dá para a gente saber que existe uma diferença. Aí tem o problema do estouro, que é o que a gente vai falar agora. Um problema que evitamos tratar nos exemplos anteriores é que em qualquer sistema de complemento de 2, existe sempre um limite para o tamanho dos números a serem representados. Quando usamos complemento de 2, padrões de 4 bits, que é aquele que eu mostrei para vocês, o valor 9 não está associado a padrão algum. Por isso, não conseguimos obter uma resposta correta
na soma de 5 mais 4. De fato, o resultado apareceria como menos 7 e teríamos o erro de estouro. Em outras palavras, o estouro será indicado se a adição de dois valores positivos resultar em um padrão negativo ou se a adição de dois valores negativos resulta em um número positivo. Então, o problema dessa anotação é, por exemplo, aqui, padrão de 4. Padrão de 4, que merda, cara. É nessas horas que vem o pensamento da quinta série. Os pensamentos de aluno de quinta série. Eita, bicho, sexo! Olha lá, o padrão aqui vai até 7. Ou seja, precisamos adicionar mais padrões para resolver mais números. Porque senão vai dar a PEC do estouro aqui. Que é isso que ele está relatando aqui. Hoje é comum usar 32 bits para armazenar valores em complemento de 2, permitindo valores positivos até esse número grandão aqui, antes que ocorra o estouro. Vocês estão vendo a solução que eles deram? Em vez de trabalhar com complementos na forma de 4 números, a gente usa 32, que aumenta... Isso aqui é muito difícil de acabar, mas acaba. Se forem necessários valores, será possível usar padrões de bits mais longos ou talvez mudar as unidades de medida. Como exemplo, encontrar uma solução em milhas em vez de polegadas resulta em números menores, que podem ainda proporcionar a precisão. Então existe esse joguete matemático de você converter unidades para não acontecer o estouro. No passado era comum usar padrões de 16 bits para representar notação de complemento de 2, o que significa que os estouros não ocorreriam até que o valor 215, que era 32.768, fosse alcançado. Só que os caras se esqueceram, né? Aí no dia 19 de setembro, teve lá um sistema computacional lá no hospital que falhou, deu chute. Aí por que deu chute? Aí quando foram ver, era porque chegou o dia 32.768. Exatamente o limite que tinha. E ninguém percebeu. Aí deu o estouro, deu chute lá. Então hoje em dia é comum usar 32 bits. Complemento para não ocorrer, porque aqui, puta que pariu, mano. Deu um... é capaz, mas é mais difícil do que os valores de 16 bits. Enfim, a notação de excesso é parecida com o complemento de 2. Não tem tanta mudança assim. Nesse sistema, cada número é codificado com padrão de bits e complemento convencionado. Para estabelecer um sistema de excesso, primeiro escolhemos o comprimento do padrão a ser empregado e em seguida escreve todos os diferentes padrões de bits com esse comprimento, na ordem que seriam gerados se estivessem contando em binário. Logo, observamos que o primeiro desses padrões representa o dígito 1, com seu bit mais significativo e figura aproximadamente no centro da lista. Escolhemos esse padrão para representar um valor 0, ou seja, aqui não é mais o 1, aqui é o 0, e existe uma lista pré-feita antes. Então é uma diferença um pouco pequena. Os padrões que seguem serão utilizados para representar 1, 2, 3, e que procedem serem adotados a representação dos inteiros negativos. O código é resultante para os padrões de 4 bits de complemento. Então a diferença não é tão grande assim. No caso aqui a gente trabalha com excesso. Sistemas de excesso. A gente faz notações extensivamente em diferentes padrões. Então aqui a gente já tem uma diferença. É uma diferença mais marcante da notação de excesso. E ficamos por aqui. Na próxima a gente vai falar sobre representação de frações. Só que antes da gente fechar o vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela fica representada. Olha só, uma representação de uma fração aqui em binário. O normal é que a gente tenha 1, 2 e 4, 32 lá, como eu falei para vocês. Mas agora quando tem frações, eles começam no primeiro aqui, ó, 1/8, 1/4, 1/2. Só para vocês notarem aqui a diferença, tá ok? Aqui também tem a diferença marcante aqui, ó. Como é representada as frações em código binário. Tem esse piringuilins aqui, ó, que é a vírgula. Mas a notação continua sendo a mesma. Mesmo exemplo lá que a gente fez na notação, ó. Tá ok? Também as adições de notações de números de 2 também continua a mesma regra da adição que eu ensinei para vocês no começo. Tá ok? As regras continuam a mesma, só mudam as variações da nota de excesso, a soma de 2, que são as regras dele, do bit de sinal. Mas agora a regra da adição sempre continua a mesma coisa. Então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.